O evento era um dos mais aguardados da temporada em São Paulo, uma gala de luxo organizada por uma das principais marcas de joias do país, reunindo influenciadores, empresários e celebridades da música e da moda. As câmeras, os flashes e os olhares estavam voltados para cada detalhe, e principalmente para a presença de Virgínia Fonseca, que havia sido confirmada como uma das convidadas de honra. Desde a chegada, o ambiente parecia prometer algo diferente. Virgínia surgiu usando um vestido exclusivo avaliado em mais de R$50 mil, com uma produção impecável. A entrada foi triunfal, mas também causou desconforto entre alguns convidados. Segundo relatos de bastidores, a equipe de organização havia reservado um espaço limitado para os influenciadores, e a chegada de Virgínia, acompanhada de seguranças e assessores, teria gerado uma tensão imediata. Uma fonte próxima à organização afirmou que a empresária chegou com uma postura mais imponente do que o esperado. Alguns convidados teriam se sentido ofuscados com o destaque dado a ela, o que criou comentários discretos pelos corredores do salão principal. O clima, que deveria ser de elegância e confraternização, começou a se transformar em um campo de disputas sutis. Durante os primeiros minutos, tudo parecia sob controle. Virgínia conversava com representantes da marca e posava para as fotos oficiais. No entanto, testemunhas garantem que o desconforto se intensificou quando uma outra influenciadora, com quem ela teria tido atritos antigos, se aproximou da área VIP. O reencontro das duas foi descrito como gélido, sem troca de palavras, mas com olhares que denunciavam rivalidade. Pouco depois, começou a circular entre jornalistas de entretenimento a informação de que havia ocorrido uma discussão nos bastidores, longe das câmeras. Os relatos iniciais eram confusos, falavam em um desentendimento sobre lugares reservados à mesa principal e até sobre a presença inesperada de uma marca concorrente, representada por uma influenciadora rival, enquanto as atenções se voltavam para o palco principal, onde aconteceria o brinde de abertura. O burburinho se espalhava rapidamente entre os convidados. Os seguranças da festa foram vistos conversando em tom tenso com membros da assessoria de Virgínia, e logo ficou evidente que algo estava prestes a sair do controle. O que começou como um simples mal-entendido entre equipes se transformaria, minutos depois, em uma confusão pública, presenciada por dezenas de pessoas e registrada por mais de um celular. Aquela noite glamourosa estava prestes a virar o centro de uma das maiores polêmicas do ano no mundo das celebridades. O relógio marcava pouco mais de 9 da noite quando o ambiente começou a mudar. O som ambiente, antes suave e sofisticado, foi interrompido por um burburinho crescente que vinha da lateral do salão. Algumas pessoas se levantaram discretamente, outras começaram a filmar com o celular. No centro da movimentação estava Virgínia, visivelmente contrariada, cercada por sua equipe e 2 seguranças da produção do evento. De acordo com relatos obtidos por colunistas presentes, tudo teria começado quando uma influenciadora, convidada por uma marca concorrente da que patrocinava Virgínia, tentou sentar-se em uma das mesas reservadas à equipe dela. Um dos assessores teria solicitado de forma ríspida que a convidada se retirasse, alegando que aquele espaço era exclusivo para convidados da marca de Virgínia. A resposta veio em tom de ironia, e o desentendimento se instalou de imediato. Testemunhas afirmam que Virgínia tentou intervir para amenizar a situação, mas a tensão já havia chamado a atenção dos organizadores. Um produtor do evento se aproximou pedindo calma e sugeriu que todos conversassem em uma área reservada. No entanto, nesse momento, um dos seguranças, segundo alguns convidados, de forma exageradamente autoritária, teria pedido que a influenciadora rival se retirasse do espaço de convidados VIP. O tom usado foi interpretado como uma tentativa de humilhação pública, o que provocou indignação entre outros presentes. Os segundos que se seguiram foram caóticos. Alguém teria soltado uma frase em voz alta, acusando Virgínia de se achar dona do evento. A partir daí, o murmúrio virou confusão. A empresária, ainda tentando manter a compostura, respondeu dizendo que não tinha culpa da desorganização e que apenas estava onde havia sido colocada pela própria equipe da marca patrocinadora. Mas o estrago já estava feito. Câmeras de celulares registravam o momento e os flashes voltaram a disparar sem parar. De acordo com um jornalista que presenciou a cena, uma representante da organização pediu que Virgínia fosse acompanhada até uma sala reservada para acalmar os ânimos. O problema é que a própria sugestão foi interpretada por parte do público como uma tentativa de expulsão, e a notícia se espalhou rapidamente pelos corredores. Virgínia está sendo retirada do evento. A confusão ganhou novos contornos quando uma convidada próxima à rival de Virgínia começou a gravar um vídeo narrando a situação com ironia. O registro, que mais tarde se tornaria viral nas redes, mostrava apenas parte da cena, mas o suficiente para criar a impressão de que a empresária estava sendo escoltada para fora do salão. A partir daquele momento, o controle da narrativa escapou das mãos da equipe de Virgínia. Enquanto isso, jornalistas e influenciadores trocavam mensagens frenéticas nos bastidores. O que havia sido um pequeno desentendimento interno agora ganhava ares de escândalo. A equipe da organização tentava conter os danos, mas era tarde demais. O nome de Virgínia já estava no centro de uma nova polêmica. O público que acompanhava o evento pelas redes sociais começou a comentar as postagens em tempo real.
E hashtags relacionadas ao episódio começaram a subir rapidamente entre os assuntos mais comentados da noite. E dentro do salão, a situação se agravava, pois o vídeo que seria exibido em homenagem aos principais convidados acabou sendo interrompido por vaias discretas e cochichos. O constrangimento era geral, e a imagem de glamour da festa se dissolvia diante de uma cena digna dos maiores escândalos do mundo das celebridades brasileiras. A tensão chegou ao auge poucos minutos depois. Enquanto a organização tentava restabelecer a ordem e os apresentadores subiam ao palco para anunciar a próxima atração, a movimentação ao redor da mesa de Virgínia chamava cada vez mais atenção. As luzes refletiam nos cristais pendurados do teto, mas o brilho do evento já havia se transformado em um espetáculo de olhares curiosos e câmeras apontadas para um único ponto. Virgínia, já visivelmente abalada, conversava de forma insistente com um dos responsáveis pela segurança. A voz dela, embora controlada, deixava escapar a irritação. De acordo com relatos obtidos após o evento, a empresária exigia uma retratação imediata por ter sido constrangida diante dos convidados. Do outro lado, o coordenador de segurança alegava que ela havia excedido limites de comportamento público, argumento que a deixou ainda mais revoltada. Uma testemunha afirmou que, em determinado momento, a influenciadora se levantou, dizendo que não ficaria em um lugar onde não fosse respeitada. O segurança teria respondido que não era mais necessário, pois a organização havia decidido acompanhá-la até a saída por motivos de segurança e preservação da imagem do evento. A frase, dita em tom formal, soou como uma ordem e foi interpretada como a confirmação da expulsão. A partir daí, o ambiente se dividiu. Parte dos convidados permaneceu em silêncio, constrangida com a situação. Outros, no entanto, começaram a cochichar, alguns gravando discretamente. Uma das câmeras captou o momento em que Virgínia, com semblante tenso e passos firmes, foi escoltada até o hall de entrada. Atrás dela, sua equipe tentava conter os fotógrafos e os curiosos. Os flashes não paravam. Um vídeo postado poucos minutos depois mostrava o exato instante em que Virgínia se afastava do tapete vermelho, enquanto uma voz ao fundo dizia: "Ela foi retirada da festa". O registro viralizou quase imediatamente, sendo compartilhado por páginas de entretenimento e perfis de fofoca em todo o país. Do lado de fora, o tumulto continuava. Alguns fãs que aguardavam para ver as celebridades saindo do evento ficaram confusos ao perceber a saída repentina da influenciadora. Em poucos minutos, os portais começaram a noticiar: Virgínia Fonseca é expulsa de evento de luxo após confusão nos bastidores. As manchetes se multiplicavam e a assessoria de imprensa da empresária ainda não havia se pronunciado. Dentro da festa, o constrangimento persistia. O mestre de cerimônias tentou seguir com o cronograma, mas muitos convidados já não disfarçavam a curiosidade. A influenciadora rival, apontada como pivô da confusão, evitava entrevistas e se limitava a dizer que não tinha nada a ver com o que aconteceu. No entanto, um vídeo captado minutos antes mostrava claramente as duas em uma breve troca de palavras, suficiente para alimentar novas especulações. Enquanto o evento prosseguia, o escândalo já tomava proporções maiores do que qualquer um poderia prever. As redes sociais ferviam com teorias, análises e comentários divididos entre apoio e críticas. O que havia começado como um mal-entendido se transformava, em tempo real, em uma crise de imagem. E Virgínia, dentro do carro que a levava embora, mal imaginava que as horas seguintes seriam ainda mais intensas, com o país inteiro acompanhando, segundo a segundo, os desdobramentos da noite que manchou um dos eventos mais glamourosos do ano. A madrugada mal havia começado quando o nome de Virgínia Fonseca já dominava todas as redes sociais. O vídeo de sua saída do evento, cercada por seguranças e assessores, alcançou centenas de milhares de visualizações em menos de uma hora. A gravação, feita por um convidado anônimo, mostrava o momento em que ela atravessava o salão principal e dizia algo inaudível antes de desaparecer pelas portas de vidro. Bastou esse pequeno registro para que o episódio se tornasse o assunto mais comentado do país. Perfis de fofoca, portais de entretenimento e influenciadores começaram a postar versões diferentes do que teria acontecido. Algumas páginas alegavam que Virgínia havia sido mal interpretada e que, na verdade, teria deixado o local por vontade própria. Outras afirmavam categoricamente que ela havia sido convidada a se retirar pelos organizadores após um comportamento inadequado. A ausência de uma nota oficial deixava o campo aberto para especulações e cada nova postagem atraía milhares de comentários. O público se dividia. Parte dos fãs defendia a influenciadora, dizendo que ela era alvo de inveja e que a rival havia armado uma situação para prejudicá-la. Outra parcela, no entanto, criticava a postura dela, afirmando que o comportamento teria sido arrogante e desnecessário. O debate crescia e hashtags como Moa Virgínia expulsa e confusão no evento Deluxo alcançaram o topo dos assuntos do momento no X, antigo Twitter. Enquanto isso, os jornalistas especializados em celebridades tentavam obter declarações das partes envolvidas. Nenhum representante da marca de joias responsável pela festa quis se pronunciar. O silêncio alimentava ainda mais a curiosidade e reforçava a ideia de que algo realmente grave havia acontecido. Em grupos de mensagens frequentados por influenciadores, os rumores iam além. Falava-se em atrito antigo entre as equipes
disputas por contratos publicitários e até uma suposta guerra de egos que teria culminado naquela noite. Às 2 da manhã, um colunista famoso publicou uma nota dizendo que a decisão de retirar Virgínia do evento partira diretamente da direção da marca após uma série de reclamações internas sobre atitudes incompatíveis com o perfil do evento. Pouco tempo depois, a publicação foi apagada, levantando ainda mais suspeitas. Nos bastidores, a assessoria de Virgínia trabalhava em silêncio absoluto. Nenhum comunicado, nenhuma postagem, nenhuma reação, apenas uma sequência de mensagens privadas enviadas a jornalistas pedindo cautela nas informações. O silêncio, porém, teve efeito contrário. O público interpretou como uma confissão indireta de culpa. Enquanto o país inteiro comentava o episódio, vídeos paralelos começaram a surgir. Um deles mostrava uma breve troca de olhares entre Virgínia e a influenciadora rival minutos antes do início da confusão. Outro, gravado discretamente por um garçom, exibia a chegada apressada dos seguranças à área onde as duas estavam. A combinação desses fragmentos de vídeo criou uma narrativa poderosa e quase impossível de conter. As páginas de fofoca competiam para ver quem lançaria a versão definitiva da história. Em menos de 24 horas, o caso já havia se tornado o mais comentado desde o episódio do casamento público de Virgínia e Zé Felipe, meses antes. Mas dessa vez, o tom era diferente, havia desgaste, constrangimento e um sentimento de que algo na imagem impecável da influenciadora começava a rachar, a repercussão só aumentava, o que antes era um evento de luxo se transformara em um escândalo nacional, e todos esperavam apenas uma coisa, o pronunciamento oficial de Virgínia. O amanhecer daquele sábado foi tudo, menos tranquilo. A equipe de Virgínia acordou em meio a uma avalanche de ligações, mensagens e notificações. O vídeo da expulsão já havia ultrapassado 2 milhões de visualizações, somando todas as plataformas, e o nome da influenciadora era mencionado em programas de TV, portais de notícias e podcasts de entretenimento. O que era para ser uma noite de glamour havia se transformado em um pesadelo midiático. Nos bastidores, a reação foi imediata, mas confusa. Assessores discutiam entre si sobre qual seria a melhor estratégia para lidar com a crise. Alguns defendiam um pronunciamento urgente para tentar conter as especulações. Outros acreditavam que o silêncio seria a melhor tática até que a história perdesse força. O problema era que nada indicava que o assunto estava diminuindo. A cada hora, novas versões surgiam. E o público se tornava mais curioso e impaciente. Fontes próximas à equipe revelaram que Virgínia ficou em choque ao acordar e ver as manchetes. Ela teria chorado ao perceber que os vídeos mostravam apenas parte da situação, sem o contexto anterior. Segundo relatos, a influenciadora insistia que não houve expulsão e que tudo não passava de um mal-entendido amplificado pelas redes. Ainda assim, reconhecia que a imagem dela havia sido abalada e que seria preciso agir rapidamente. Um dos maiores temores da equipe era o impacto sobre os contratos publicitários. Virgínia é uma das influenciadoras mais valiosas do país, com parcerias milionárias com marcas de cosméticos, roupas e produtos de beleza. Qualquer deslize público poderia gerar desconfiança entre patrocinadores. Por isso, antes mesmo de publicar qualquer nota, a assessoria começou a enviar comunicados privados às empresas parceiras, explicando que nenhuma conduta inadequada foi registrada e que a situação está sendo distorcida nas redes. Enquanto isso, a marca responsável pelo evento mantinha silêncio absoluto, recusando-se a confirmar ou desmentir a suposta expulsão. O detalhe mais curioso é que na manhã seguinte, as fotos oficiais da festa foram publicadas, e Virgínia não aparecia em nenhuma delas, nem mesmo nas imagens em grupo ou no tapete vermelho. Isso bastou para reacender o debate nas redes. Fãs começaram a acusar a marca de apagar a presença da influenciadora, o que alimentou ainda mais a narrativa de que algo grave havia ocorrido. Em paralelo, veículos de imprensa especializados começaram a investigar os bastidores. Descobriram que horas antes do evento já havia uma tensão entre a equipe de Virgínia e a produção. Segundo uma fonte interna, o estopim teria sido o posicionamento das mesas, algo que a assessoria da influenciadora tentou alterar de última hora, sem autorização. A equipe da organização teria se recusado e o clima azedou antes mesmo da abertura das portas. A essa altura, a pressão sobre Virgínia era imensa. Ela sabia que precisava se pronunciar, mas qualquer palavra mal colocada poderia piorar a situação. Um erro de tom poderia transformar o mal-entendido em uma crise de reputação. O plano então passou a ser controlar o discurso com precisão, mostrar-se vítima da situação sem atacar ninguém, e ao mesmo tempo reforçar sua imagem de mulher forte, mas humana. Enquanto o vídeo continuava viralizando, a influenciadora permanecia em silêncio nas redes, sem postar nada, algo extremamente raro em sua rotina. O sumiço digital alimentava ainda mais a curiosidade dos seguidores. Todos esperavam um story, uma frase, qualquer sinal. E quando ele finalmente veio, na manhã de domingo, o país parou para ouvir o que ela tinha a dizer.
Era pouco depois das 9 da manhã, quando Virginia finalmente quebrou o silêncio. Em um story com fundo branco e texto preto, a influenciadora iniciou dizendo: "Ontem, infelizmente, aconteceu uma situação muito chata em um evento que eu fui convidada. Quero esclarecer tudo com calma, porque estão falando muitas coisas que não são verdade." A mensagem, simples e direta, durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para paralisar as redes. Logo depois, ela publicou um vídeo. No tom de voz havia um misto de cansaço e indignação. "Eu nunca faltei com respeito a ninguém", começou. "O que aconteceu foi um desentendimento entre equipes e infelizmente acabou tomando uma proporção absurda. Eu fui convidada, fui tratada muito bem por várias pessoas, mas teve um momento em que a situação ficou insustentável. Preferi ir embora, por mim, para não gerar mais confusão. O pronunciamento foi calculado e cuidadosamente roteirizado pela equipe de comunicação. Virginia não mencionou nomes, nem citou a rival ou a marca. Também evitou expressões emocionais que pudessem ser interpretadas como dramatização. O objetivo era parecer serena e coerente, alguém vítima do exagero alheio. A estratégia funcionou parcialmente. Em poucos minutos, os comentários começaram a se dividir. Fãs leais à influenciadora inundaram as redes com mensagens de apoio, dizendo que ela sempre foi profissional e que havia sido injustiçada. Outros, porém, notaram que o vídeo soava ensaiado demais e cobraram uma explicação mais detalhada sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Jornais online e programas matinais repercutiram o vídeo quase instantaneamente. Um colunista de entretenimento destacou que o pronunciamento evitou conflito direto, mas deixou lacunas importantes, especialmente sobre o motivo da presença de seguranças conduzindo a influenciadora até a saída. Outros jornalistas apontaram que o fato de ela não ter sido incluída nas fotos oficiais da festa era uma evidência de que a relação com a marca havia se deteriorado. Em grupos de influenciadores, o clima era de cautela. Alguns preferiram não se posicionar publicamente, temendo se envolver em uma briga entre duas figuras poderosas do marketing digital. Outros aproveitaram o momento para se promover, publicando indiretas sutis sobre quem acha que está acima de todos. Cada postagem servia de combustível para o incêndio midiático que continuava se espalhando. Enquanto isso, a equipe de Virginia trabalhava nos bastidores para conter danos. A prioridade era restabelecer a confiança dos patrocinadores e reverter a narrativa de que ela havia sido expulsa. Uma das ações foi enviar notas personalizadas às marcas parceiras, reforçando que a influenciadora se retirou por decisão própria após uma situação desconfortável. Outra medida foi vetar entrevistas. Tudo deveria ser dito apenas pelos canais oficiais da própria Virginia. Mas o plano começou a ruir quando uma nova peça de vídeo, publicada por um funcionário do evento, surgiu no TikTok. Nela, era possível ver um segurança dizendo claramente: "Por favor, a senhora precisa se retirar agora." O áudio, ainda que abafado, era nítido o suficiente para desmontar parte da versão apresentada no pronunciamento. Em poucos minutos, o vídeo viralizou novamente. A imprensa passou a questionar se ela havia saído por vontade própria, porque havia um funcionário pedindo que ela se retirasse. A narrativa de mal-entendido começava a ser desafiada abertamente. Dentro da casa de Virginia, a tensão crescia. O plano de controlar a crise estava prestes a desmoronar, e a influenciadora, exausta, começou a considerar uma medida mais direta. Uma entrevista exclusiva, televisionada, para contar sua versão de forma completa. 2 dias após o incidente, a notícia já havia se espalhado por todos os portais do país. Era impossível entrar nas redes sem ver alguma menção à confusão de Virginia no evento de luxo. A assessoria, pressionada, decidiu que o silêncio já não era sustentável. Na manhã de terça-feira, a influenciadora apareceu ao vivo em um programa de TV, em uma entrevista exclusiva que havia sido cuidadosamente negociada para tentar recuperar sua imagem. Vestindo uma roupa simples, sem maquiagem excessiva e com expressão cansada, Virginia começou a entrevista de forma diferente do habitual. "Eu não quero mais fugir do assunto. Eu sei que o que aconteceu repercutiu de um jeito enorme e eu quero ser transparente", disse logo de início. A apresentadora fez perguntas diretas e, pela primeira vez desde o ocorrido, a influenciadora admitiu que houve um atrito real entre ela e a equipe de organização do evento. Segundo sua versão, a confusão teria começado quando sua equipe tentou ajustar o espaço de gravação para uma marca parceira, o que gerou um impasse com a produção do evento. "Foi um erro de comunicação. Em momento nenhum eu gritei ou desrespeitei alguém. Mas sim, houve uma discussão acalorada, e eu entendo que o clima ficou ruim. Quando percebi que não havia mais controle, preferi sair", afirmou. A apresentadora insistiu: "Mas Virginia, o vídeo mostra alguém dizendo que você precisava se retirar. Foi você quem quis sair ou foi convidada a sair?" A influenciadora respirou fundo antes de responder: "Naquele momento, eu já estava indo embora, só que por segurança, eles quiseram me acompanhar até a saída. E eu entendo, a confusão foi desnecessária, mas eu não me sinto expulsa. Foi uma situação desagradável, mas acabou sendo mal interpretada." As palavras pareciam ensaiadas, mas o tom emocional convenceu parte do público. Nos minutos seguintes, hashtags de apoio começaram a aparecer e vários famosos publicaram mensagens dizendo que todos estão sujeitos a momentos difíceis. A entrevista, porém, não encerrou totalmente a polêmica.
apenas a transformou em um episódio emblemático sobre o poder e o risco da exposição pública. Nos bastidores, a marca responsável pelo evento divulgou uma nota curta tentando encerrar o caso. Agradecemos a presença de todos os convidados. Eventuais mal-entendidos foram resolvidos de maneira interna. Não havia menção direta à Virgínia, mas a frase foi interpretada como um gesto diplomático de encerramento. Os dias seguintes foram de reconstrução. Virgínia voltou a postar sua rotina, vídeos com as filhas e campanhas publicitárias, evitando qualquer menção direta ao incidente. O público, aos poucos, passou a falar de outros assuntos, mas a imagem de controle absoluto, antes associada a ela, havia sofrido um leve arranhão. Mesmo assim, o episódio acabou reforçando a curiosidade e o magnetismo em torno de sua figura. Alguns especialistas em marketing chegaram a apontar que o caso, apesar do escândalo, fortaleceu sua presença nas redes. As métricas mostraram aumento no engajamento e crescimento no número de seguidores. A crise se transformou em combustível, uma lição de que, no universo das celebridades, até mesmo o caos pode ser rentável, desde que bem administrado. No fim da semana, Virgínia publicou uma legenda curta sob uma foto ao pôr do sol. Tudo passa, e a verdade sempre aparece. A frase foi compartilhada por milhões, interpretada de todas as maneiras possíveis. Um encerramento ambíguo para um episódio que, por dias, monopolizou a atenção do país. A polêmica foi esquecida tão rapidamente quanto surgiu, mas para quem esteve lá naquela noite, a lembrança permanece vívida. O som dos flashes, os olhares cruzados e a cena de uma das maiores influenciadoras do Brasil sendo conduzida para fora de um salão que, por alguns minutos, esqueceu o glamour e revelou o lado cru da fama.